genéricas e bem em cima das questões que a gente vem trabalhando nos grupos de pesquisa e nos movimentos. E aí a primeira, a mais genérica delas, eu vou ler. Estamos assistindo a um avanço dos projetos de urbanismo neoliberal sobre as metrópoles, via parcerias público-privadas, e um dos instrumentos mais utilizados para isso tem sido as operações urbanas, consorciadas ou não. O que você tem a nos dizer sobre isso? Nós estamos vivendo no Brasil um fenômeno que não é diferente de um quadro internacional amplo, que é o avanço das parcerias público-privadas na produção da cidade. Isso significa, do ponto de vista político, que cada vez mais a cidade é produzida e agora também, não apenas produzida, mas também gerida, porque as PPPs avançam não apenas sobre a produção, mas também sobre a gestão do espaço resultante, pela empresa privada, globalizada, financiarizada, por um fenômeno que a gente poderia chamar, e esse é um termo que um pesquisador, o Manuel Albers, cunhou e que eu acho muito próprio para explicar o que a gente está vivendo, que é o complexo imobiliário financeiro. Trata-se de um complexo porque ele está absolutamente conectado e ao mesmo tempo é um complexo porque ele tem um braço político, um braço técnico, um braço jurídico, um braço nacional, um braço internacional. Trata-se realmente de um complexo numa analogia, do ponto de vista dele, ao complexo industrial militar dos Estados Unidos, né? Que define a política pública, faz a guerra, mas também promove a produção e a venda de armas, mas também é uma ação geopolítica, mas também, enfim, essa é a noção. E o complexo imobiliário financeiro, ele procura territórios para poder avançar e fronteiras para poder ampliar a sua atuação, e os projetos urbanos têm sido crescentemente uma dessas novas fronteiras. Eles têm a ver, os projetos urbanos têm muito a ver, do ponto de vista da política municipal, com a famosa crise fiscal, a crise do Estado e a tentativa de constituir novas formas de financiamento do desenvolvimento urbano. Essa é a entrada, né? Tentar procurar novas formas de financiamento, mas o que a gente vai percebendo é que as áreas sobre as quais os projetos urbanos incidem têm ficado cada vez maiores, a gente vai ampliando do lote para a quadra e da quadra para um conjunto de quadras e agora pedaços inteiros de cidades, aliás, cidades inteiras. Se a gente for lá, que está acontecendo na China, que está acontecendo na Índia, são cidades inteiras. Em Belo Horizonte a gente já está com 30% do território prometido para as operações urbanas, aprovado na Conferência Municipal. Em São Paulo também, o plano diretor, que foi um embate muito interessante entre os movimentos organizados e tal, em relação ao acesso à terra e à moradia, é muito interessante porque o produto final é o seguinte: você tem no arroz com o feijão da cidade uma ampliação enorme das zonas especiais de interesse social, uma série de instrumentos novos para ampliar recursos para habitação, uma série de instrumentos novos para introduzir habitação, como a cota de solidariedade e outros instrumentos, só que muito mais de 30% do território são retirados do arroz com feijão da regulação e são destinados sem definição para projetos urbanos, que evidentemente o modelo é se desenvolver através de operações urbanas, de PPPs, enfim, de modelos. A gente pode ver no Brasil que a gente teve uma evolução, né? Um caminho que isso foi trilhando. Eu conheço menos a experiência de Belo Horizonte, mas examinando as experiências de São Paulo, do Rio de Janeiro e de Recife, o que a gente percebe é que a experiência pioneira de São Paulo, com as operações urbanas, com uma venda de potencial construtivo no balcão para poder implementar avenidas imobiliárias,
basicamente, e aí tem a especificidade desse processo no Brasil, a especificidade desse processo no Brasil em termos de atores, em relação à experiência europeia, norte-americana, que também é o mesmo, inserida dentro do mesmo processo, é o papel das empreiteiras nesses projetos. Porque, no fundo, você faz a operação para viabilizar a obra de ampliação da avenida. E a obra de ampliação da avenida é a obra da empreiteira. Então, aqui tem um elemento muito, muito forte, que é a presença das empreiteiras, que não aparece em outros lugares. Dessa forma. Em Belo Horizonte, exatamente, a grande justificativa são os dois grandes eixos viários com o MOVE, e aí precisa levar habitação para essa região. Esse é o mote. E a operação urbana com a venda de potencial no balcão é a primeira versão. Depois o CEPAC já é uma nova versão mais sofisticada, porque o CEPAC já é um papel, ou seja, já é um avanço da financiarização, no sentido de transformar o potencial construtivo no CEPAC. E agora tem duas experiências muito emblemáticas no Brasil, acho que o Porto Maravilha do Rio de Janeiro, Cidade da Copa do Recife, aonde mais ainda, mais no estágio superior, mobilizam CEPACs também, introduzem CEPACs, mas você tem um enorme território que era predominantemente público, de terrenos públicos, no caso da Copa do Governo do Estado, do Pernambuco, no caso do Porto Maravilha, a maior parte de terrenos da União, que entram para alavancar uma frente de expansão do complexo imobiliário financeiro, executada por um consórcio de empreiteiras, que vai executar todas as obras e ficar com a gestão deste lugar por 15 anos, com a gestão de todos os serviços públicos. Aqui, 20 anos. Então, isso é uma nova versão. Isso é a fase em que nos encontramos agora. Acho que é muito importante a gente entender profundamente o que está acontecendo, entender também que enquanto a gente ficou fazendo a disputa no campo da regulação da cidade como um todo, inclusive avançando, paralelamente foi entrando os projetos urbanos ali e foram ganhando espaço. Bom, e aí tem uma série de mudanças na regulação mais geral, na legislação que permitiu, as PPPs, etc. Então, tudo isso foi acontecendo no Brasil de uma forma bastante recente. Eu diria que isso ganha um grande impulso nos últimos 15 anos, 2000 para cá. É um período que isso vai crescer bastante. É o que está acontecendo nesse momento. E acho que, bom, até é um comentário que eu gostaria de fazer, que acho que nós vamos ter que nos capacitar muito mais para incidir sobre esses processos, né? E bloquear esses processos. Em São Paulo já aconteceu isso, né? O projeto Nova Luz era isso, e ele foi... Vocês atuaram fortemente. Foi... eu acompanhei esse derrubado. Ele foi derrubado. Mas o problema nosso é que nós estamos conseguindo, no máximo, impedir que sejam realizados, no máximo, mas a gente não consegue intervir no sentido de construir um projeto alternativo. Exato. Um outro projeto. Esse é o ponto. Acho que a próxima pergunta a gente vai pegar um pouco nisso. Assim. Inclusive porque nós estamos vivendo uma experiência super forte de disputa dentro de uma operação urbana. Operação Urbana Água Branca, ela é uma operação urbana em que os movimentos sociais organizados entraram pesado na discussão do formato da operação, pela primeira vez. E já conseguiram coisas um pouco diferentes dentro da própria operação. Por exemplo, 20% de recursos carimbados exclusivamente para moradia, vários outros elementos, a ideia de que podia ser intervir sobre um perímetro avançado, a ideia de que todo mundo que estava morando nesse perímetro, enfim, uma série de questões dentro da própria lei da operação. Aí o próprio movimento também disputou o conselho gestor da operação, né? Porque tem um conselho gestor e está lá na batalha dentro do conselho gestor da operação, que é uma batalha assim todos os dias,
tipo alcoólatros anônimos, todo dia tem que batalhar ali, não nada tá ganho nunca, né? Volta para trás todo dia batalhando para ver se consegue construir uma alternativa ali dentro da operação. Claro que tem o fato de que a gestão Haddad em São Paulo é uma gestão que está mais disposta ao diálogo com os movimentos, né? Então tem uma questão de uma brecha, tem uma pequena brecha ali, mas tem também uma coisa importante que nós construímos também, reconstruímos, eu diria, uma frente pelo direito à cidade e reforma urbana em São Paulo na época do plano diretor, onde entraram cicloativistas, movimento Passe Livre, movimento de cultura, Parque Augusto, entraram coisas, a batata precisa de você, enfim, movimentos de outro tipo, novos, etc. E essa frente, de alguma maneira, está se mantendo para tentar trabalhar nessa direção. Mas, assim, não dá para te dizer, né, o que a gente vai conseguir, de fato, né? Mas nós temos conseguido trabalhar lá dentro e, sobretudo, nós estamos trabalhando e com, enfim, uma frente pelo direito à cidade dentro do Conselho Gestor da Operação propositivo. Então a gente chega com proposta alternativa. Perímetro é esse? Não. Está aqui, já calculamos. E a universidade está tendo um papel muito importante, porque nós, no laboratório, no Lab Cidade, temos um projeto, tem bolsista, estamos trabalhando junto, estamos dando suporte. E está sendo uma experiência muito interessante e a gente o tempo inteiro publiciza ela também através do Observa São Paulo, onde passo a passo todos os embates dentro da operação estão sendo publicizados e contados. Está bem interessante como processo, não sei qual vai ser o produto final, mas eu acho que é estéril você ficar esterilizando um instrumento pelo instrumento. Instrumento é só instrumento, né? Eu acho que a destinação, a ação política que importa, como é que você vai trabalhar com ele. Que a operação urbana, ela foi capturada pelo complexo imobiliário financeiro no Brasil? Foi. Isso significa demonizar? Então entrega as operações urbanas para o complexo imobiliário financeiro junto com o território que está nelas? Não, vamos brigar para ter incidência sobre esse território, nós estamos. Mas a filosofia é uma filosofia desde o Estatuto da Cidade, né? A lógica da operação urbana é a lógica das parcerias público-privadas e ela vem do neoliberalismo desde Tati, desde Baltimore, desde outras experiências. E aí, assim, tem uma ela tem uma matriz, uma matriz neoliberal, e a gente tem que entender, e é impressionante que demorou 10 anos, sei lá, 15 anos para a gente entender que o Estatuto da Cidade, ou mesmo a Constituinte, é um documento absolutamente híbrido, entre coisas com sentidos de política totalmente diferentes. Você pode fazer uma leitura neoliberal dele, como você pode fazer uma leitura progressista. Então, aquilo foi um Frankenstein. O problema é aquilo que se viabilizou e aquilo que não se viabilizou. E, incrivelmente, se viabilizou o instrumento mais utilizado é a própria operação urbana, né? Mas ao mesmo tempo, não sei, eu acho que eu também não jogaria fora a experiência das zonas especiais de interesse social. Eu não jogaria fora, eu acho que ela ainda rende. Ela tem rendido, ainda rende. Ela abriu um campo de disputa no marco da regulação geral da cidade, que é muito importante. Porque o problema todo é romper a segmentação. Porque como é que o Estado brasileiro conservador trata? Quer moradia? Umas moradiazinhas aí, tá? Leva, tchau. Quer um pouquinho de transporte? Então toma esse negocinho aqui, leva. Quer um pouquinho? Toma isso. E, na verdade, a discussão mais global na cidade fica na mão, né, do grande capital. Então, eu acho que esses instrumentos que permitem que a gente entre na discussão global da cidade, eles são muito preciosos. E, às vezes, foi uma espécie de cunho
para entrar dentro do debate do zoneamento. Agora, as ex viraram habitação social? Não. Mas deixaram de virar também? Não, tem porque muita ainda gente... é argumento, né? Da própria prefeitura, do poder público local, ainda é argumento. É argumento e é também instrumento na luta jurídica. Exato. Teve algumas conquistas que não... Gente que resistiu à integração de posse porque era as ex. Então, eu acho que, enfim, E aí, ainda vale. a gente conversando, foi pensando, a próxima questão é uma questão muito relativa à moradia. Em Belo Horizonte a gente vem assistindo uma ampliação, você deve ter ouvido as falas hoje, das ocupações, né? Das ocupações urbanas, e que vem se expandindo, são dezenas de ocupações urbanas. Acho assim, primeiro, o programa Minha Casa Minha Vida não é uma política profissional. Ele é um programa de construção de casas pelas empresas privadas com subsídios públicos. É isso que ele é. E, portanto, ele não responde à totalidade das necessidades habitacionais das nossas cidades. E ele teve uma grande perversidade, que era o seguinte, né? Em função da facilidade de produzir com Minha Casa Minha Vida frente às dificuldades de implementar uma política pública, as prefeituras deixaram as suas outras iniciativas, as poucas que tinham, em detrimento do Minha Casa. Né? Esse é o problema. Então a gente simplesmente abandonou as Aqui tinha um políticas. orçamento participativo da habitação, acabou, que era uma experiência. Pois é. Em São Paulo, todo o processo de urbanização de favela parou, os programas de reforma dos edifícios em área central parou, tudo que não é Minha Casa Minha Vida já era, e aí a gestão virou rodar o programa. Isso é no Brasil inteiro. Então isso é muito ruim, porque nós estamos precisando retomar as políticas habitacionais a nível local. Né? Agora, a perversidade maior é os próprios moradores, né, baixa renda, etc., passaram a desejar o Minha Casa Minha Vida. E ficam satisfeitos quando conquistam a casa própria do Minha Casa Minha Vida. A perversidade maior, né? Porque é a única saída. É a única e ela tem escala. escala. Isso é uma pergunta. As políticas habitacionais têm que ter escala? Tem que ter escala. O tamanho que a gente tem da questão do problema é enorme, tem que ter escala. Né? Agora, o que ela não pode ser um modelo único, Exato. uma forma única, ela tem que ter escalas. E tem que ter especificidades e braços, etc. Né? E a população, evidentemente, tem uma grande adesão ao programa, mas quando você vai conversar, né, a razão da adesão, ela tem muito a ver com a absoluta falta de alternativas e com a insegurança da posse. Quer dizer, qual é a resposta que eu vi outro dia num trabalho etnográfico sobre Minha Casa Minha Vida Identidades, do pessoal do Unicamp? Eu li, é o que temos para hoje. É o que temos para hoje. Então, o que temos para hoje, vamos pegar atrás. E vamos atrás e vamos fazer. E eu acho que isso é uma postura totalmente pragmática por parte da população dos movimentos, assim como uma postura totalmente pragmática por parte das prefeituras. Tenho minha casa? Façam, então, enquanto isso eu vou cuidar de creche, vou cuidar de outras coisas, entendeu? De balcão. Porque aí eu não preciso mais me preocupar com esse assunto. Entretanto, o mundo não é assim essa equação perfeita, né? Então a gente já percebe, através do aumento das ocupações, não só aqui em BH, se você for olhar em São Paulo, cura a quantidade de ocupações, você vai ver que embora as pessoas que estejam acessando o programa estão satisfeitas, isso não está resolvendo e o problema está se agravando e deve se agravar ainda mais agora com a crise econômica, que vai provocar três coisas, eu acho. Primeiro, mais demanda por apoio à moradia, porque mais pobreza, mais desemprego. 2, corte no subsídio, já cortou 8 bilhões do Minha Casa. Corte no subsídio, então menos oferta. E 3,
inadimplência no faixa 2 e 3 que paga, né, de volta. Aí eu quero ver, aí o bicho vai pegar. Cortaram o Minha Casa Melhor, né? Já foi, justamente com o argumento da inadimplência. E tem uma questão aqui que pediram a gente para fazer, que é a questão assim, se a gente pensa que a metrópole é hoje a nova fábrica, né? Se a gente poderia ter partido dessa lógica capitalista contemporânea, o que a gente poderia voltar a discutir do ponto de vista das grandes pressões sociais por direito à cidade, etc. E a pergunta é, o que você pensa do controle social do aluguel frente a essa lógica aí? O rent control. Não, eu acho que a gente tem que começar realmente a rever a nossa pauta e a nossa agenda. Está na cara. Não apenas porque nós temos novos atores, novas pautas e novas lutas pelo direito à cidade, ou seja, a discussão do direito à cidade está se fortalecendo no Brasil, não exatamente do jeito que era e não exatamente pelos atores que a gente achou que ia ser. Tem novos atores. A discussão sobre a apropriação do espaço público e pelo direito a discussão pelo direito à cidade passa, inclusive, pelo movimento de ampliação dos blocos de carnaval. Ela não é só, entendeu? Não é só aquela luta pela moradia, do centro, do movimento social na periferia, tem várias questões. Pelo debate em torno do modelo de mobilidade, o questionamento profundo da mobilidade pelo carro, que é uma luta que articula a discussão do direito à cidade, a questão da tarifa, o tarifa zero, os meios não motorizados, a questão ambiental, a questão da sustentabilidade, do ar, da água, da relação com a cidade, do usufruto, da destinação do espaço público. É um debate fantástico do direito à cidade e em cima de uma questão de natureza pública que se reivindica como público. Então, é por aí que eu estou vendo as novas pautas e as novas questões. A luta pela moradia, ela está presente também, mas ela não é a única, não pode ser moeda de troca, está contemplada então tantas moradias e então tudo bem nada, tudo mal. E eu vejo que nós estamos construindo um novo momento que exige uma nova agenda da reforma urbana, que é a reforma urbana no Brasil. E me parece ainda, acho que é um processo em construção, que está sendo construído em cada cidade, nas lutas e pelos atores em cada cidade, mas um dos elementos fundamentais que eu sinto que está forte e crescendo é a construção da ideia de público. O que é público, qual que é a noção de público, o que é a coisa pública. Ela vem da crise da política, ela vem da crise do sistema de representação, mas ela vem também da questão do espaço, ela tem uma dimensão territorial total. Nós queremos uma cidade para as pessoas, uma cidade para os cidadãos e não para o lucro, para o capital. Então, não para o negócio, né? Não para o negócio. Então, isso não para os negócios privados, para o usufruto público da população. Então, com isso a gente alinhava a luta pelos parques, pelas praças, pelas quadras, pelo transporte público e gratuito, com a luta, com a luta por um meio ambiente saudável, com a luta pela desprivatização do espaço. E acho que as ocupações, elas inclusive, não sei como é que é em Belo Horizonte, mas em São Paulo, também está acontecendo um fenômeno novo nas ocupações. As ocupações mesclam hoje aquela demanda histórica de moradia, que é quem não consegue mais pagar aluguel, quem está quase no meio da rua, está desesperado, vai. Mas tem também grupos que estão ocupando, porque estão também querendo experimentar outra forma de viver, que é um movimento de coabitação, de habitação coletiva, Casa Amarela, de auto-organização. Casa Amarela, Prestes Maia, Cambridge, Marconi,
um monte de coletivos culturais também, que também estão se apropriando. Tem estrela, mas não é moradia no sentido. Então está misturando a moradia com outras pautas e outros grupos, outros agentes também, outros atores também. Então isso leva, eu acho, a uma mudança também na construção dessa agenda e na direção dessas lutas, infelizmente com maior poder de incidência sobre os meios de comunicação, porque tem uma nova geração que é de classe média, que está articulada, conectada, trabalhando, militando, está ativista, né? E é de classe média, então consegue ter. O Parque Augusta, a luta do Parque Augusta, o que tem de espaço nos meios de comunicação é uma loucura, né? Pois é, essa é mas é porque são um monte de filhinho de papai querendo um parquinho para mim? Não. Ontem o Caio ela tem a ver diretamente com essa questão da pluralidade dessas novas pautas urbanas e tal, e a questão das praças e parques, desses espaços públicos verdes. Em Belo Horizonte a gente tem vários movimentos que surgiram nos últimos anos, o Grande Parque Verde, que também está com um projeto aprovado pela Prefeitura, aprovado pelo Coman e etc., pelos conselhos, e outros. Mata do Planalto, e a gente tem agora, tramitando na Câmara, um projeto de lei, né, para emenda à lei orgânica para transformar 15% de toda a área verde de parques e praças em área de construção, quer dizer, derrubando uma proteção ambiental. Diz que equipamento público, mas são parcerias público-privadas também. Posto de saúde. E eu vi que semana passada o Haddad emplacou essa legislação de 30% desses espaços. Passou batido, no pianinho, ninguém ficou sabendo, e aqui a gente está numa luta pesada por causa desses 15%. Vamos abrir fogo agora com essa discussão. É propriedade privada do governo? Não. Esse é o erro. Essa é a distorção. Público não é propriedade privada do governo, nem do município, nem do estado, nem do governo federal. Público é do conjunto da população, portanto, a sua destinação e o seu uso só pode ser definida pelo conjunto da população, por seus usuários, etc. Não pode ser tratada como se fosse uma propriedade exclusiva. E acho também esse ataque sobre as terras públicas, né? Por que não atacar as terras privadas? Por que não capturar os imóveis que não estão cumprindo a sua função social para usá-los para fazer creche, hospital e outros equipamentos? Por que não implementar os instrumentos que a gente já tem no nosso ordenamento jurídico nessa direção? Então eu acho que porque também não adianta a gente dizer, não quero que faça, precisamos de hospital, precisamos de creche, então vamos disputar com a alternativa. A alternativa então nessa região, olha, tem este terreno absolutamente vazios, que não há devedores do PTU, etc, que podem abrigar esses equipamentos, né? Então acho que é bem importante, o tema ambiental, inclusive, ele é o tema que também não é por onde a gente achou que ia, mas é por onde o bicho está pegando. O bicho está pegando porque quando está acabando a água, quando está numa poluição atmosférica insuportável, aí não tem jeito, você vai ter que mudar o paradigma, né? E ao mudar o paradigma, você tem que fazer uma discussão de como esse paradigma se constrói. E aí começa a aparecer os atores que estão por trás, quais são os interesses que estão por trás, e por que a gente não pode ter uma cidade de melhor qualidade para todos. Então, infelizmente, o tema ambiental, no Brasil, ele fez uma trajetória que ele foi introduzido através de uma perspectiva totalmente elitista e totalmente anti-urbana. E criando, inclusive, um embate muito difícil que a gente enfrenta até hoje entre a questão ambiental e a questão social, principalmente nos assentamentos e nas ocupações. Pretexto para remover. Exatamente. Área de risco, área de proteção ambiental, então ele veio com tudo num viés
extremamente conservador. Ele tem a ver com a história de como o movimento ambientalista se organizou no Brasil, com a trajetória. Ele vem da elite mesmo, ele vem de fora para dentro, né? Agora a gente precisa enfrentar essa questão. Mas esse enfrentamento passa pela associação não só do Estado, do capital, mas também pela instância jurídica, né? Porque o jurídico ele também favorece. Total. E no caso dessa discussão ambiental, né, a gente tem até o cuidado nas ocupações de não estar nas áreas de proteção ambiental. Ocupadas pelos assentamentos de alta renda, tudo bem, Pode. né? Horta não pode. Por exemplo, uma horta na ocupação na área ambiental não pode. Mas ocupar, privatizar, pode. Falar que o judiciário no Brasil, ele é, para mim, a coisa, tem duas cenas absolutamente emblemáticas do judiciário no Brasil, que a gente não precisa dizer mais nada. A cena daquele juiz que no aeroporto de Fortaleza falou para atendente lá da companhia aérea que não queria fazer o check-in dele, porque já tinha fechado o voo. Sou juiz, ou você faz ou te prendo. E o outro juiz que apareceu dirigindo o Porsche do Eike Batista. Entendeu? Um judiciário que tem essa postura, né? Não é um judiciário que a gente possa confiar. Agora, tem uma luta interna dentro do judiciário. Tem jovens advogados que são os advogados dos ativistas. Tem um campo do direito que está dentro do direito, lutando pela implementação de uma visão mais democrática do direito. Isso a gente vê nas várias cidades, a gente vê em várias escolas de direito. Isso está acontecendo, né? E isso é muito importante. Isso é muito importante. Da Justiça, né? Eles têm aquele grupo do direito da cidade, que é super. Agora, a dificuldade, por exemplo, eu formei aqui nessa escola, Faculdade de Direito, são 9 períodos tendo direito civil e nenhuma cadeira de direito urbanístico. Você sai daqui sem saber o que é estatuto da cidade. Ou na escola de arquitetura, que também você não tem direito urbanístico. Não tem direito à cidade também. Não tem direito à cidade. E o que acaba acontecendo, eu acho que acontece aqui, como tem acontecido muito lá com a gente também, né? A gente acaba na pós-graduação, né, cria um espaço interdisciplinar e cada vez mais ocupado pelos advogados. Teve um dia, a gente olhou lá no laboratório, né, nos nossos projetos, e falou, gente, não tem nenhum arquiteto aqui, pelo amor de Deus, vamos contratar um arquiteto. Porque só tinha advogado, geógrafo, né, assistente social. Não, para, vamos puxar aqui os arquitetos também. É importante isso, acho que... Nosso grupo de pesquisa do meio disciplinar, a gente hoje tem mais advogado atuando do que arquiteto. E é um grupo de pesquisa da arquitetura muito parecido. Então, mas é importante os arquitetos pelo seguinte, a gente está até pensando, nós, até hoje, o que a gente conseguiu fazer de melhor foi resistir, né? Até chama resistência urbana, né? Um movimento importante resistência, porque resistência é o que a gente tem conseguido fazer e fortalecer. Mas agora nós temos que ter projeto alternativo, temos que tentar implementar esses projetos. Tem uma operação urbana, nós temos uma anti-operação urbana, outra. Tem uma política de habitação, a gente tem outra desenhada, pensada, um modelinho jurídico, modelo econômico-financeiro, modelo urbanístico, tá aqui, ó. Nós que vamos fazer por outro lado, se a gente tem de um lado o Estado, o capital, o jurídico, por outro lado, a gente está experimentando, acho que é ainda uma experiência dos movimentos sociais com as universidades. Aqueles que interessam, óbvio, né? Claro. Porque também na arquitetura, quanto no direito, tem a luta interna também, daquilo que a gente desautoriza do lado de lá. Mas eu acho que... Não, essa era a última pergunta nossa, assim, da questão da pauta propositiva. É muito interessante a gente ver, assim, os grupos de esquerda clássicos ligados à arquitetura e ao urbanismo. Você tem uma turma que foi nas águas governistas e estão aí, né, simplesmente incentivando isso tudo ou afogando. Eu acho que
É exatamente nessa linha que eu tentei colocar a construção da noção de público como bem comum, como common, né? E pensar novas formas de gestão desse common que são públicas, porém não são governamentais, estatais, nem privadas, né? Que podem ser autogeridas, que podem ser, enfim, começar a pensar como você... Agora, é claro que a gente está vivendo uma crise muito profunda, até internacional, das formas de representação política, dos partidos, do modelo de democracia, né, da democracia burguesa. Tudo isso está completamente em crise, completamente em crise. E é muito difícil, porque nós estamos falando de um negócio, de um modelo que foi formulado lá no século XVIII, do iluminismo, né? Lá no século XVIII que pensaram como é que esse negócio ia funcionar e tal. E que para a gente conseguir pensar outro, imaginar outro, etc., apesar de que a gente também tem uma tradição anarquista, autonomista, que também é muito antiga e que também dá para a gente um monte de elementos, mas nós vamos precisar de muita experimentação concreta para a gente conseguir construir um outro modelo, que não é o comunismo, que não é o socialismo real, que não é, ok, mas então é o quê, né? Eu acho que na experimentação, vivendo e experimentando, nós vamos começar a construir ao mesmo tempo espaços, territórios libertados, liberados e autônomos e geridos e com outro tipo de relação, e ao mesmo tempo fazendo experimentos de processos decisórios, de processos políticos, para ver como que a gente faz, né? Experiência da ação prática. Tem que ser por aí, a gente... E aí, assim, a gente fica pensando que a gente também está ligado a um grupo que faz o mapeamento do comum, essas cartografias do comum, com o Pablo de Soto, com o pessoal do 15M, assim, essa turma que está mapeando já essa produção do comum que já existe. Então eu acho que faz parte de uma metodologia nossa que a gente pode utilizar, que é cartografar. A gente tem essas cartografias As cartografias do comum, né? Interessa muito. De um comum que não só define a destinação do comum para o comum, mas também inventa formas de implementar o processo em si. E manter. As novas instituições, a continuidade uma e a gestão. Então é uma contraposição ao projeto de PPP que entrega pedaços inteiros de cidade para o complexo imobiliário financeiro. Vamos pegar pedaços inteiros de cidade para a gestão comum. E vamos inventar o que ela é, como que ela é, o que acontece. Só que a gente só vai conseguir fazer isso fazendo, né? Não tem outro jeito, porque não tem forma. Ao mesmo tempo também acho que a gente tem que entender muito